Meus queridos ouvintes da Rádio Libertadora e telespectadores da TV AD Mossoró, com muita alegria eu gostaria de cumprimentá-los com a paz do Senhor. Hoje é o 16º dia da nossa campanha de oração Nordeste para Cristo. Meu nome é João Paulo, pela bondade de Deus eu sou diácono aqui da Assembleia de Deus e vim hoje dar minha singela contribuição nessa grande campanha de oração e nós teremos o nosso pequeno devocional com o tema A Bênção de Dizimar. Dizimar é uma contribuição que é equivalente com a 10ª parte de um rendimento, isto é, contribuir com a 10ª parte do lucro ganho. Dizimar é atender para uma imperativa ordem do Criador de todas as coisas, Deus, o Senhor, quando disse: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Isso está escrito em Malaquias, capítulo de número 3 e 10, que é, por conseguinte, o texto básico para nós desenvolvermos esse devocional do 16º dia da campanha de oração. Tratar de dízimo é algo muito importante e sempre atual, porque o dízimo, como nós aprendemos e costumamos repassar, ele é um instituto divino que aconteceu e foi praticado antes da lei, depois da lei e também agora no tempo da graça. Eu fico muito feliz no fato do meu dia ter caído justamente no dia do dízimo, de tratar desse assunto, porque é um assunto que trato pela bondade de Deus com muita facilidade e também com muita alegria, porque fui sempre dizimista desde que entreguei realmente a minha vida para Cristo. Era dizimista quando era estudante, agora sou dizimista enquanto profissional e posso testemunhar das muitas bênçãos que o dizimista pode desfrutar na sua vida, nessa condição de um cooperador do trabalho da obra de Deus. Continuando o nosso devocional, nesse texto nós percebemos claramente que se trata de uma ordem a cumprir, mas acompanhada de bênçãos a receber. As bênçãos são prometidas para aqueles que contribuírem com alegria. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 9 e versículo de número 7. A alegria, a disposição em servir a Deus é algo que permeia toda a Bíblia Sagrada. O Salmo 100, que é muito conhecido, ele nos diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Então, se nós temos alegria de pregar, temos alegria de cantar, temos alegria de vir à igreja, tudo que nós vamos fazer, um evangelismo, enfim, uma obra social, se tudo é feito com alegria, dizimar também deve ser feito com esse mesmo sentimento. Dízimo é a porta de entrada para receber as bênçãos de Deus. Dízimo, na sua forma de devolução ou contribuição, demonstra um ato de amor e gesto de partilha. Lembrando que nós não pagamos o dízimo, nós devolvemos o dízimo ao Senhor, já que tudo o que somos e temos pertence a Ele. Por que não lembrar do Salmo 24, que diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam? Por isso, nenhum de nós é dono daquilo que possui. Tudo é de Deus e nós estamos apenas na condição de administradores. No texto escrito pelo profeta Malaquias, existem 4 bênçãos prometidas por Deus para o dizimista. A primeira, mantimento na casa do Senhor, que não faltaria meios para dar prosseguimentos ao seu trabalho. Quando você não dizima, não devolve ao Senhor a 10ª parte daquilo que Ele graciosamente lhe deu, a igreja, em todas as suas frentes de trabalho, sofrem, porque, como é sabido, a igreja, enquanto instituição religiosa, não é mantida pelo Estado ou por qualquer outra fonte de rendimento que não sejam as contribuições dos seus membros para a continuidade, o desenvolvimento da obra do Senhor.
É a primeira promessa. A segunda, são bênçãos imprevistas ou incontáveis de natureza espiritual. Isso é muito importante porque trata da dimensão espiritual do dízimo. É preciso entender, amado ouvinte, caro telespectador, que quando nós estamos falando do dízimo, não estamos tratando de um assunto estritamente material que só tenha repercussão no aspecto financeiro. Muito pelo contrário, o dízimo tem uma abrangência, a bênção do dízimo atinge diretamente a nossa espiritualidade. Eu desafio, eu duvido, posso até dizer assim, que exista uma pessoa que seja consagrada espiritualmente, dedicada a Deus, que sirva a Deus com fervor e ame a oração, que tenha uma vida espiritual ativa e que diga assim: não, no meu dinheiro isso não reflete em nada. Meu dinheiro é um setor à parte. Isso é impossível porque a Bíblia diz que nós devemos servir a Deus com as nossas fazendas e tudo o que há em nós, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos deve bendizer ao Senhor, o que comprova essa mesclagem dos valores espirituais com os valores materiais, tudo objetivando exaltar e glorificar a Cristo. A terceira promessa, produtividade nos campos e nos negócios. Quem dá o dízimo, e isso é um fato, tem a bênção do Senhor naquilo que faz. O Salmo 1 diz: tudo o que fizer prosperará. Quem sabe, meu amigo, meu irmão, você nessa época em que a ordem do dia é tratar do assunto crise, possa estar enfrentando uma crise na sua empresa, no seu negócio, enfim. Pois faça um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus de dar o dízimo, de entregar ao Senhor a 10ª parte daquilo que Ele lhe dá. E você vai ver a bênção de Deus derramada sobre o seu negócio, derramada sobre a sua casa. A bênção de Deus com certeza vai te alcançar, mesmo estando nós passando por um momento de crise. E a quarta promessa é o reconhecimento das bênçãos divinas por parte do próprio mundo, tornando-se, portanto, um bom testemunho para se dar glória a Deus pela bênção recebida. Tudo que nós recebemos, nós glorificamos a Deus e testemunhamos para o mundo quem foi que nos deu. E através destas bênçãos, o nome de Jesus também torna-se conhecido entre as pessoas da nossa família, nossos colegas de trabalho, familiares, enfim. Continuando, amigo, o nosso devocional de hoje, as bênçãos de Deus sobre os que contribuem com seus dízimos são tamanhas. Veja o texto bíblico. Provérbios, capítulo de número 11, versículos 24 e 25, dizem assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Em outras versões, nós encontramos que a alma generosa, ela engordará, né? Isso denotando a bênção de Deus sobre a pessoa que trata com liberalidade os recursos que Deus lhe deu. Estou tratando esse assunto aqui com muita clareza e com muita objetividade, e eu fico até, como já disse no início da gravação, feliz por isso, porque, por exemplo, eu falo de algo, do dízimo, que é o assunto de hoje, que diretamente não vai me trazer nenhum benefício. Eu não vivo do dízimo, porque geralmente quando nós temos familiares que são pastores, que são ministros e que têm uma vida dedicada à causa de Cristo e que vivem legalmente, legitimamente, teologicamente fundamentados dos dízimos e das ofertas que chegam até o tesouro da casa do Senhor, as pessoas que escutam pensam assim: ah, ele está defendendo o dízimo porque direto ou indiretamente isso vai lhe beneficiar, já vista que a igreja paga o salário dele com os recursos que recebem dessas ofertas. E isso é apenas
uma falácia, é uma argumentação improcedente, porque na verdade estamos aqui hoje como exemplo, pela graça de Deus eu sou advogado e vivo da advocacia, não tenho nenhuma subsistência diretamente vinculada ao dízimo e estou aqui dizendo que pela graça de Deus dizimo com alegria e estimulo você também que me assiste, que me ouve, a dizimar e a agir com total liberalidade e desprendimento em relação à obra de Deus. Mas vamos continuar. O dízimo não é mandamento prescrito e ordenado somente na vigência da lei de Moisés. Como eu falei, não era exclusivo o dízimo para quem vivia na época da lei. Pelo contrário, a bênção de entregar o dízimo vem bem antes da lei. Temos o exemplo em Abraão. Diz a Bíblia, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20. O autor da carta aos Hebreus diz, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Vejamos qual a recompensa positiva. Abraão recebeu por ser fiel a Deus com seus dízimos. Diz o texto, que está sendo mencionado em seguida, mas aquele cuja genealogia não é encontrada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Hebreus 7 e 6. Nesse texto, fica muito claro que Abraão, depois de entregar os seus dízimos, foi grandemente abençoado. Na lei, especificamente, acabamos de mencionar o exemplo de Abraão que viveu antes da lei. Na lei, nós temos em Levítico capítulo 27, versículo 32, a Bíblia Sagrada dizendo, o dízimo será santo ao Senhor. E agora, vamos chegando já aqui aos finalmente, né, a segunda parte do nosso estudo. A bênção de dizimar o Senhor na dispensação da graça de Deus. O Senhor Jesus ensinou o dever de dizimar com fidelidade. E aí Jesus falou assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Presta atenção, escuta, devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus em momento algum disse que aquelas pessoas às quais se referia deveriam parar de dar o dízimo. Pelo contrário, a censura de Jesus foi apenas pela razão deles estarem priorizando exageradamente o instituto do dízimo e da oferta com o intuito de aparecer, de ostentar uma falsa religiosidade em detrimento do amor, da justiça, da misericórdia, da fé, que eram elementos básicos, princípios fundamentais do reino de Deus. Jesus então disse, vocês devem fazer estas coisas, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas. Quais são aquelas coisas? Os dízimos e as ofertas que eles davam. Vamos ver aqui o voto de Jacó. Um voto grandemente abençoado. Veja só o testemunho desse patriarca bíblico. Jacó, no início de uma grande viagem, fez um voto ao Senhor dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis 28, 20 e 22. E aí, meu irmão, minha irmã, Jacó foi um homem muito abençoado. Ele chegou ali depois de fazer esse voto na casa de Labão, casou, foi um homem que foi abundantemente próspero na questão financeira. Deus fez uma transferência do patrimônio de Labão para Jacó. Ele, quando fez o voto, ele estava indo sozinho, com aquele seu cajado, possivelmente com poucas mudas de vestes para a viagem, alguns utensílios pessoais que se faziam necessários, mas quando ele voltou, ele se dividiu em 2 rebanhos.
em 2 grupos de pessoas e vinha rico, com muita abundância, provido de tudo que era necessário. Enfim, ele voltou muito abençoado e o nosso devocional de hoje traz esse exemplo de Jacó como um dizimista. Para terminar, o apóstolo Paulo aconselha que pratiquem o bem, seja rico de boas obras, generoso em dar e pronto a repartir, que acumulem para si mesmo sólidos fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. 2 Timóteo capítulo 6, versículos 18 e 19. Nobres leitores, e aqui eu estendo, nobres telespectadores, nobres ouvintes, Deus espera de cada um de nós que sejamos fiéis e depois é só aguardar as gloriosas bênçãos vindas dos céus de Deus. Amém. Os motivos de oração de hoje: para que Deus levante mantenedores para os vários contextos missionários do Maranhão, de Mossoró, do Rio Grande do Norte, de todo o Nordeste, para que Deus ele abençoe vários projetos que são desenvolvidos pelas secretarias de missões da Assembleia de Deus na região Nordeste, e que Deus levante uma poderosa estrutura essa composta de recursos financeiros, projetos sociais, educacionais, de saúde, equipamento de som, enfim, tudo que é necessário para se realizar cruzadas de grande impacto e projetos evangelísticos, e de um apoio adequado para missionários que atuam no contexto quilombola e sertanejo. Vamos orar por esses propósitos, orar que Deus abençoe você e sua família. Estamos hoje no 16º dia, um dia após chegarmos à metade desse nosso mês de oração pela região Nordeste, e podemos testemunhar das bênçãos que até aqui Deus já tem derramado sobre o seu povo, porque quando o seu povo ora, quando o seu povo busca, se cumpre a promessa de Deus: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, oremos nesse instante. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por cada ouvinte, por cada telespectador que nos acompanhou neste devocional diário. Senhor, oramos pelo Nordeste. Venha abençoar, levantando pessoas dispostas a manter a tua obra. Senhor, abençoa empresários, pessoas de recursos, Senhor, mas abençoa também as viúvas, aquelas pessoas, Senhor, que conseguem sobreviver com poucos recursos, mas que também são fiéis e se constituem em uma grande fonte de recursos para a tua obra. Meu Deus e meu Pai, sustenta os que já mantêm a tua obra e acrescenta este número para a glória do teu nome. Senhor, nós oramos também para que haja abundância de recursos nos projetos que as secretarias de missões no Nordeste estão desenvolvendo. Senhor, nosso Deus e Pai, que haja recursos para que não falte nada na mesa dos missionários, que os projetos de todas as áreas possam, ó Deus, serem desenvolvidos com êxito e que em tudo, Jesus, o teu nome seja proclamado. Que nós possamos ver vidas rendidas aos teus pés, glorificando o teu nome. Senhor, nesta hora, estende as tuas mãos para abençoar as famílias, abençoar os lares. Senhor, tu és o Deus da providência, por isso te rogamos, visita as despensas, visita, Senhor Jesus, aquilo que os teus servos estão precisando e têm te pedido. Abençoa-os, ó Deus, com paz, e assim, recebe a nossa oração nesta hora, é o que nós te pedimos em nome de Jesus e pela fé nós já te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, até amanhã, o próximo devocional diário, quando outro obreiro do Senhor estará aqui trazendo a sua palavra
e a sua oração em nome de Jesus.